Muitos brasileiros ainda têm muita dificuldade em tirar o dinheiro da poupança para colocar em outras aplicações, seja pela falta de conhecimento ou até mesmo pela praticidade que é fazer o resgate da poupança e já ter o dinheiro disponível na conta no exato momento. Metade dos brasileiros não investe e 68% dos que investem aplicam seu dinheiro na poupança. Em 2023, os brasileiros que investem em algum produto financeiro eram de apenas 37%. Então isso quer dizer que mais da metade da população ainda não investe em nenhum tipo de aplicação, que é um percentual muito baixo quando a gente considera a população que a gente tem aqui no Brasil. Como eu falei, a poupança continua sendo o principal investimento do brasileiro. 25% da população investia na poupança em 2023, e quando a gente considera somente as pessoas que investem em algum tipo de aplicação financeira, esse percentual sobe para 68%. E para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter em relação a aplicações conservadoras, assim como a poupança, eu fiz um teste de R$ 1.000 na poupança, no CDB de liquidez diária e no Tesouro Direto, mais especificamente no Tesouro Selic, com um prazo aqui de 12 meses, para a gente saber qual foi a rentabilidade em cada um deles e como foi o desempenho nesse período. Primeiro, em relação à segurança de se investir em uma dessas três opções. A poupança e o CDB, elas são disponibilizadas por bancos. Então, quando a gente investe em um dos dois, a gente vai estar emprestando o nosso dinheiro para o banco para que ele rentabilize isso de alguma forma e nos pague juros, que vai ser a rentabilidade dessas nossas aplicações. O risco de se investir através de um banco é basicamente desse banco vir a quebrar e não conseguir honrar ali com os pagamentos dos seus investidores. Então aqui entra uma outra medida de segurança, que é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC ele vai cobrir tanto a poupança quanto o CDB, e ele cobre 250 mil por CPF e por instituição financeira, limitado a 1 milhão no prazo de 4 anos. Então, se você tem 250 mil em 4 instituições diferentes e as 4 quebrem, você vai ter a possibilidade de acionar o FGC e resgatar todos esses 250 mil em cada uma das instituições. Caso o valor extrapole isso, o que exceder você não vai conseguir resgatar através do FGC. Já o Tesouro Selic é a opção de investimento mais segura da nossa economia. Quem faz a emissão dele é o Tesouro Nacional, que é um órgão do governo, e disponibiliza através do Tesouro Direto para que a população consiga investir nesses títulos. E, diferentemente aqui da poupança e do CDB, o Tesouro Selic não possui a garantia do FGC. Mas é muito mais fácil um banco quebrar do que o próprio governo quebrar. E é por isso que os títulos do Tesouro Nacional são os mais seguros para a gente investir. Antes do governo quebrar, provavelmente todas as instituições financeiras já vão ter declarado falência. Então aqui os títulos do Tesouro Nacional acabam sendo a primeira opção em questão de segurança. Caso você queira saber se uma instituição financeira específica está indo bem, está com a vida financeira saudável, não vai apresentar um grande risco para você, você pode fazer isso através do site do Banco Data. E a gente pode observar aqui como exemplo no Nubank, a gente pode olhar o histórico de lucros líquidos dele. Ele veio em 2020 e 2021 apresentando prejuízos. Em 2022 ele reverteu isso já para mais de 1 bilhão de lucro. 2023 já apresentou 4,7 bilhões. Em 2024 já tem mais de 6 bilhões de lucro apurado. Em 2024 já tem mais de 6 bilhões de lucro computado. E a gente pode ver que tanto o índice de Basileia quanto o índice de mobilização do Nubank, eles estão saudáveis. O índice de Basileia ele representa o quanto de recurso é da instituição financeira em relação ao recurso que os seus clientes possuem dentro da instituição. Então, como exemplo, se o Nubank empresta R$ 100 para um cliente dele, desses R$ 100, 15,80 é próprio do Nubank e os outros 84,20 são de terceiros. Então, um índice saudável de Basileia pelo Banco Central aqui, ele exige pelo menos 11%. Então, o Nubank tem 15,80, já está acima disso. Já o índice de mobilização representa o que aquela instituição tem de itens imobilizados no seu patrimônio. E o banco não tem uma liquidez imediata, não consegue transformar esse dinheiro de maneira rápida. Então, o índice de imobilização aqui tolerado pelo Banco Central é de 50%, enquanto o Nubank tem somente 2,6%. Então, é bem saudável hoje a situação aqui do Nubank. Outro ponto que a gente precisa entender é com relação à rentabilidade dos investimentos. Então, primeiro, com o Tesouro Selic, já que ele é remunerado pela nossa taxa Selic, que é a taxa básica da economia, é ela que dita o rumo que vai tomar ali a instituição financeira em relação à remuneração das suas aplicações, a precificação de créditos,
tudo se baseia em relação à taxa Selic. Essa é uma taxa que ela é determinada pelo Copom, que é um órgão lá do Banco Central. Eles fazem reuniões a cada 45 dias para determinar se vai permanecer a taxa que está, se essa taxa vai ser elevada ou se ela vai sofrer uma redução. E a taxa Selic tende a sempre acompanhar ali a variação da inflação para tentar controlar ela. E hoje a nossa taxa Selic está no patamar de 12,25% ao ano. Já o CDI, ele é o Certificado de Depósito Interbancário. É o título que as instituições financeiras emprestam dinheiro entre si para fazer pequenas movimentações ali diárias para fechamento de fluxo de caixa. Então ele também acompanha a Selic, só que a variação dele é um pouco menor. Então o CDI geralmente ele fica 0,10% abaixo da Selic. Então se hoje nossa Selic está 12,25%, o nosso CDI vai estar em 12,15%. E o CDI é o principal indexador de rentabilidade nas aplicações de renda fixa. Provavelmente você já deve ter visto ele várias vezes em alguma simulação que você foi fazer. A 100% do CDI, 110% do CDI, 98% do CDI, independente de qual for, ele é o mais usual e é o que a gente encontra com maior facilidade nas aplicações. E já a poupança, ela também segue a variação da nossa taxa Selic. Então ela tem duas opções de rentabilidade. Caso a Selic esteja acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês, mais a variação da TR, que é outra taxa que a gente tem na nossa economia. E caso a Selic esteja abaixo de 8,5%, ela vai rentabilizar 70% da taxa Selic, mais a variação da TR. Então hoje, como a nossa taxa Selic está em 12,25%, a poupança está rentabilizando 0,5% ao mês, mais a variação da TR. E o terceiro ponto que a gente precisa entender é com relação aos impostos. Os títulos de renda fixa, na grande maioria, possuem tanto o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, quanto o Imposto de Renda. Sempre o IOF vai ser descontado antes e ele ocorre de forma decrescente. Então, durante 30 dias, ele vai decrescendo a sua taxa até o 31º dia, onde ele zera essa taxa e você não tem mais cobrança de IOF. A partir daí, você só vai ter o imposto de renda. E os dois já vão ser retidos direto na fonte, você não precisa gerar boleto, você não precisa emitir guia DARF nem nada. Quando você solicitar o seu resgate, ele já vai cair líquido tanto de IOF quanto de imposto de renda. Só que o ideal é sempre que você aguarde esse prazo do IOF, porque ele é o que mais vai comer ali os rendimentos da sua aplicação. Você vai acabar podendo até não ter rentabilidade nenhuma, dependendo do prazo que você faça esse resgate. E o imposto de renda ele segue uma tabela regressiva. Então, quanto mais tempo você deixar essa aplicação, menor vai ser a taxa do imposto que você vai ter descontado ali nas suas aplicações. Ela começa em 22,5 até aplicações de 180 dias. De 181 dias a 360 dias, ela cai para 20%. De 361 dias a 720 dias, ela cai para 17,5%. E acima de 721 dias ali, ela vai ficar na alíquota mínima, que é de 15%. Então, quanto maior o prazo que você permanecer aplicado, menor vai ser a sua alíquota de imposto de renda. E já partindo aqui para o nosso teste, eu montei essa planilha para mostrar como que cada uma das aplicações se desempenhou nesse período de um ano. E aqui eu considerei as taxas tiradas lá da calculadora do cidadão no Banco Central com as datas de simulação do dia 2/1 de 2024 a 2/1 de 2025. Então, quando a gente olha aqui a poupança, a gente pode ver que a rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 7,05%. O valor que a gente teria no final, já com os rendimentos, ficaria em 1.070 com 50 centavos. A poupança não possui nem IOF nem imposto de renda, então ela é isenta desses dois tributos. Ela possui a garantia do FGC, ela possui liquidez imediata, então caso você solicite um resgate de madrugada, final de semana, feriado, ele vai cair na sua conta ali naquele exato momento, não vai precisar aguardar o próximo dia útil. A modalidade de rendimento da poupança é na modalidade de aniversário. Então você só tem o rendimento de acordo com a data de aniversário. Se, por exemplo, você faz uma aplicação hoje, dia 8/1, e você permanece com ela até dia 8/2, você vai ter a rentabilidade desse período. Mas se você fizer uma solicitação de resgate no dia 7/2, você vai perder todo o rendimento que você tinha acumulado durante esse período. A poupança você precisa aguardar esse fechamento da data de aniversário para ter os seus rendimentos creditados ali na sua aplicação. Então, o montante final que a gente teria aqui a partir desse montante de taxa de 7,05%, fecharia o ano ali com R$ 1.070
1,50. Já o CDB 100% do CDI e liquidez diária, a gente conseguiria uma rentabilidade de 10,88% no período de 12 meses. Ele nos geraria aqui um valor final de R$ 1.108,80. Ele possui o IOF, possui o imposto de renda, possui também a garantia do FGC. Os CDBs a gente tem a variação de instituição para instituição. Então existem CDBs que possuem a liquidez imediata, igual a da poupança, onde você faz a solicitação e o resgate já cai imediatamente na sua conta, mas existem CDBs que você precisa aguardar o próximo dia útil. Então ele varia de acordo com cada instituição. O ideal é você buscar os que possuem uma liquidez imediata caso você vá aplicar uma reserva de emergência, por exemplo. E os rendimentos dele é por dia útil. Então você fazendo a aplicação, a partir do próximo dia útil ele vai começar a rentabilizar para você. O valor final que a gente teria já descontando os impostos ficaria em R$ 1.087,04. E já o Tesouro Selic, a gente pode ver aqui que a rentabilidade dele nos últimos 12 meses também ficou de 10,88. Então a gente teria aqui um valor final exatamente como o do CDB, de R$ 1.108,80. Ele possui IOF, possui imposto de renda, não possui o fundo garantidor de crédito, como eu falei. O Tesouro Selic é o título mais seguro da nossa economia, onde a gente tem o menor risco de calote. A liquidez do Tesouro Selic é por dias úteis, então você precisa fazer a solicitação de resgate em um dia útil, e caso a solicitação seja feita até às 13 horas, o seu valor vai cair para você no mesmo dia. Se passar das 13 horas, ele vai cair no próximo dia útil. A modalidade de rendimento segue a do CDB também, que é todo dia útil. Então, aplicando você a partir do próximo dia útil, já vai ter o seu valor rentabilizando para você. E o valor final também fica em R$ 1.087,04. Então, na simulação, a gente pôde ver como cada aplicação se comportou ao longo desse período, qual que foi a rentabilidade e o rendimento que a gente conseguiu com cada uma delas. A diferença da poupança para os outros dois não ficou muito grande, já que a gente está falando de um valor pequeno, mas caso você possua um montante maior, com certeza vai ser uma quantia já considerável para a gente pensar em sair da poupança e aplicar em alguma outra opção de investimento aqui das citadas. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta aí se você ainda possui recurso aplicado na poupança ou se você já fugiu dela.